Bom dia, eu sou o pastor Daniel Deusdete e estaremos agora vendo o capítulo de número 33 do livro de Deuteronômio, de apenas 29 versículos, intitulado A Bênção de Moisés. Entraremos hoje no último dia da vida de Moisés. Olha só que interessante a abordagem do dia de hoje. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia para saber do que nós estamos falando com propriedade. Entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa, com ilustrações, gráficos, tabelas e outras coisas mais. Como dissemos, entraremos hoje no último dia de vida de Moisés, conforme Deuteronômio 32, onde estamos vendo a quarta parte de nossa divisão proposta seguindo a Bíblia de Estudo de Genebra, o encerramento do ministério de Moisés e a sua sucessão na liderança. Os 4 últimos capítulos foram também divididos em 4 pequenas partes. Hoje veremos a terceira parte, a bênção de Moisés, que começou no capítulo 32, no verso 48, e se estende por todo o capítulo 33, o qual estamos vendo hoje. E amanhã, finalmente, veremos a morte de Moisés. E nós estaremos também encerrando com isso o capítulo de número 34 e o livro de Deuteronômio. Entraremos então no próximo livro, no outro dia, que será então o livro de Josué. Essa parte começou exatamente no capítulo anterior, no verso 48, no capítulo 32, quando o Senhor falou a Moisés para ele subir ao Monte Nebo. E sabe para que ele mandou ele subir ao Monte Nebo? Para ali ele deixar a sua vida. Deus, em ato de misericórdia e graça, ainda lhe permitiu um privilégio: ver a terra pela qual foi conduzindo todo o povo por cerca de 40 anos. Mas não entrou por causa da sua prevaricação contra o Senhor, e porque não santificou a Deus no meio do povo de Deus. Quer uma boa dica para você, que certamente agrada ao teu Senhor? Ame o povo de Deus e seja como Moisés, que tudo fazia pelo seu povo, exceto onde falhou. Isso sim, não imitai. E ele falhou justamente na marca do pênalti, diríamos, na marca do pênalti não, mas no último minuto, depois da prorrogação, já estava tudo encerrado. Ele falhou bem ali, no último ano. Outro que pela sua oração alcançou grande sabedoria entre os homens foi Salomão, que queria julgar o povo de Deus com sabedoria. Sua preocupação não era pessoal, nem ele estava buscando sabedoria, mas tudo queria fazer pelo povo de Deus. O triste em sua vida, que não devemos imitá-lo, foi as suas questões quanto às mulheres que acabaram por desviar o seu coração do Senhor. Se você ler 1 Reis 3, do verso 5 até o verso 13, até o verso 15, você vai ver o que estamos falando. Se compararmos a bênção de Moisés com a bênção de Jacó, que é interessante você fazer essas espécies de comparações. Coloque lado a lado as bênçãos, a de Moisés e a de Jacó. A de Moisés, cerca de uns 400 e poucos anos depois da de Jacó. Não encontraremos uma ordem certa das tribos nas duas bênçãos. Além do que, Levi é incluído em Manassés e Efraim são contados em José. Moisés foi chamado de homem de Deus, e poucos personagens bíblicos foram assim chamados em toda a Bíblia. No Novo Testamento encontraremos essa expressão em apenas 2 passagens, usadas por Paulo para se referir a Timóteo, nos 2 livros a Timóteo. Hoje em Cristo Jesus, todo crente fiel é homem de Deus, como uma missão de Deus. Então nós somos homens de Deus e nós temos uma missão de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos deu a missão de anunciar o Evangelho. A bênção de Moisés começa justamente dizendo que o Senhor veio do Sinai
em clara demonstração ou alusão à teofania que ele testemunhou juntamente com Calebe e Josué, que ainda estavam vivos, e com toda aquela geração que foi poupada e que agora estava com seus 60 anos para baixo, até 40 anos, pois os outros nasceram depois. Então ali nós tínhamos, junto com Moisés, os que tinham 20 anos para baixo, que na época da primeira geração, toda aquela primeira geração foi condenada, exceto aqueles que tinham 20 anos para baixo. Passado 40 anos, 20 anos, 40, então nós temos aí as pessoas com 60 anos. Então aquela geração já devia estar com 60 anos. E a nova geração, como nasceu depois, o máximo que tinha era 40 anos. Então era essa geração que estava ali ouvindo a bênção. Todos eles foram testemunhas das demonstrações e da voz potente de Jeová que foi falada, e eles ouviram também, esses que tinham abaixo de 20 anos, da primeira geração que foi poupada, embora não foram contados por terem idade inferior a 20 anos na época. Então o censo não contou eles porque eles tinham essa característica de 20 anos para baixo. Eles eram os herdeiros da segunda geração, e Moisés estava concluindo seu último discurso justamente para essa geração, e também para os que nasceram depois, e finalizando todas as instruções antes da sua partida iminente. Embora seja curta e aparentemente sem graça, a bênção destinada à tribo de Judá, que conforme Gênesis 49, de 8 a 12, nas bênçãos de Jacó governaria Israel e traria o Messias, é a única delas que pede ao Senhor para ouvir a sua voz. Jesus Cristo Messias veio justamente da tribo de Judá. E por ter sido ele ouvido em suas súplicas, foi capaz de se tornar agora um mediador. E também ele é o intercessor dos homens diante de Deus. Em Jesus Cristo, agora nós também temos a nossa voz ouvida, não porque ele nos fez justos, mas porque com sua morte nos justificou diante de Deus e vive por interceder por nós. Isso, na verdade, é um grande privilégio concedido por Deus para nós. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, essa última estrofe das bênçãos destinadas a Aser tem abençoado o coração do povo de Deus ao longo das eras. No verso 26, Deus é majestoso. No verso 27, Deus é eterno. No verso 28, Deus é protetor e o provedor. E finalmente, o fato de ele ser Deus, o grande Deus do seu povo. Muito interessante. Apocalipse 15, 3 e 4 diz assim: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque tu só és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Concluímos hoje o capítulo de número 33. Amanhã estaremos aqui com a morte de Moisés. É o capítulo 34. Encerra o livro de Deuteronômio. Será o fecho amanhã. Muito bacana mesmo. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue nosso material. Entre em nossa loja virtual www.semeadores.com.br. Acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br. Estamos aqui todos os dias com a palavra de Deus. Amanhã veremos Deuteronômio 34. Então até amanhã. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E vamos continuar crescendo juntos. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença do Senhor.